e ter certeza de que tá gravando, porque foi uma coisa que eu não conferi semana passada e ficamos sem gravação. Bom, tá gravando, beleza. Vou compartilhar aqui, vocês me falam se vocês estão conseguindo ver minha tela certinho. Tudo certo? Estão conseguindo ver certinho? Sim. Perfeito. Vou deixar vocês pequenininhas aqui no cantinho para eu ver vocês. Se o quadradinho do Meet estiver tampando o slide, vocês me avisam, por favor. E como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver se tiver alguém tentando entrar ou mandando mensagem no chat. Aí vocês podem levantar a mãozinha, me interromper, que aí a gente olha, tá bom? Bom, então, para a gente começar, né, o nosso segundo encontro, a gente já deu uma conversadinha, né, antes da gravação, mas para falar um pouquinho sobre quais são as coisas que a gente vai ver hoje, né? Eu sempre passo isso para a gente ter uma organização. Mas quem participou do encontro anterior sabe que todo final do encontro eu falo sobre o que vai ter no próximo, né? Para que vocês possam se preparar, de repente trazer ali alguma dúvida, alguma leitura que queira compartilhar. Mas então hoje, né, a gente vai ver primeiro o que a terapia baseada em processos propõe de diferente do que já existe. O que é um processo, né? Porque terapia baseada em processos. O que é esse processo, né? Que todo mundo fala. Sobre a abordagem em rede, né? Como que a gente faz esse mapeamento dessa dinâmica do que está causando sofrimento para o paciente. Vamos fazer uma dinâmica em grupo, né? Como eu comentei também no encontro passado, eu sempre vou tentar trazer uma atividade para a gente fazer. Seja um roleplay, né? Que é tipo um teatro entre duas ou mais pessoas, como um sendo terapeuta e o outro sendo paciente. Mas também atividades para a gente desenvolver juntas, né? Porque eu acho que a prática é o ouro, assim. E depois eu vou explicar para vocês, né? Vou fazer um resumo do encontro de hoje e explicar, né, o que a gente vai ver no próximo encontro, que tem totalmente relação com o que a gente vai ver hoje. Lembrando, não precisa ficar nessa neura de entender tudo que a gente vai falar aqui hoje, porque esse é um assunto muito complexo, né? E ele não tem muitos materiais também em português, né? Ele é um tipo de estudo, né, que tá assim mais atuante, né, de 2018 para cá. Então é muito recente no Brasil. Então não precisa ficar nessa neura de preciso entender tudo ou não entendi. Pode perguntar, eu explico de novo, explico de 10 formas diferentes se precisar, mas pra gente sair daqui pelo menos com a base, né? Esse é o intuito de todo encontro, é sair com uma base de alguma coisa que a gente não vê na faculdade. E vendo, né, sobre a grade curricular das faculdades de psicologia hoje no Brasil, eu acho que esse assunto aqui não vai ter pelo menos até 2040. Então, talvez em 2040 as pessoas comecem a ter isso daqui na grade da faculdade. Então, por isso que é muito importante da gente, né, ter esse grupo de estudo e falar sobre esses assuntos fora. Bom, então, primeiro, eu queria trazer uma provocação para vocês, né? A nossa experiência clínica em estágio ou na prática profissional, alguma vez vocês já sentiram que um protocolo certinho de tratamento para um paciente, por mais que ele fosse baseado em evidências, parecia meio que uma receitinha de bolo, ou que faltava alguma coisa, a gente não conseguia captar ali a individualidade do paciente. Vocês já sentiram isso em algum momento? Olha, eu acho, eu só tive duas experiências, né? Minha primeira experiência foi com TCC, a clássica mesmo, né? E agora eu mudei totalmente agora na psicologia psicanalista, fiz essa mudança, né? Eu não tive essa percepção atuando no meu lugar ali de paciente, mas estudando, né, sobre, por exemplo, dando um exemplo, a TCC. A TCC, ela é baseada em protocolos. Eu acredito, por exemplo, um dos fatos, um dos motivos, né, de eu estar bem inclinada para a terapia do esquema, porque eu posso trabalhar os esquemas, né? Então, eu posso ali... Tudo bem, a gente tem e eu posso estar falando besteira, tá, gente? Vocês, por favor, me corrijam. Mas, assim, muitas pessoas, elas vêm Essa é a maneira. e a
que a TCC, ela não existe isso de que a TCC não se importa com o passado do cliente, do paciente. E realmente acredito que há pessoas que realmente priorizam por isso, mas eu acho que tem momentos que a gente precisa ir por outros lugares, sabe, para chegar no denominador comum. Então, eu acho que às vezes a gente seguir a risca ali, o processo inteirinho, talvez a gente precise dar uma pincelada ali, não que seja a psicologia do cadinho, né? Mas tentar pegar um pouquinho dali para poder ajudar a chegar num lugar. Perfeito, obrigada, Gabi. Mas alguém gostaria de trazer alguma experiência, né, sobre essa problemática que eu expus aqui? Perfeito, sem problemas. Bom, isso que a Gabi trouxe, realmente a gente acaba tendo essa impressão, né, em alguns momentos, de que a terapia A ou B, ela segue mais para um caminho. E isso não deixa de ser verdade, de certa forma, né, mas a gente sabe também que, por exemplo, na TCC, ACT, DBT, FAP, enfim, essas que são baseadas em evidência, a gente sabe que elas também tratam, né, desses temas relacionados à infância, né, porque eles dão todo um contexto para o que está acontecendo com o paciente agora. Mas a gente vai ver sobre uma outra perspectiva, porque sempre que a gente estuda alguma coisa sobre uma abordagem específica, fica um gostinho de, putz, está faltando alguma coisa. Essa aqui vê sobre isso, essa aqui vê sobre aquilo, mas parece que assim nenhuma é completa, né, de certa forma. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso também hoje. Então, a gente vai começar, né, falando sobre um estudo de caso aqui, fictício, que o livro traz, né? No encontro passado, eu tinha comentado sobre qual era o tema que a gente ia falar na sessão de hoje. No encontro de hoje. Então, eu disponibilizei o material, mas é esse livro aqui. Eu tenho ele físico aqui, mas ele também tá no Drive, tá? E aí eu tinha feito a sugestão para vocês lerem o capítulo 1 e 2. E o caso do Bill tá lá. Mas eu trouxe ele aqui também porque eu sei que poderiam ter pessoas novas, então a gente vai falar sobre ele. E depois eu vou mostrar que no Drive também eu coloquei um docs só com os casos fictícios, pra gente conseguir ir consultando, tá? Mas eu vou começar dando um exemplo aqui. Então a gente vai falar sobre o caso do Bill. O Bill, ele é um homem de 30 anos, deprimido depois do final de um relacionamento e com muita ruminação, né? Ruminação é quando a gente fica ali rodando, patinando no mesmo pensamento dias e dias e dias. Qual que foi a intervenção, né, da psicóloga que foi atender o Bill? Bom, se a gente tem depressão, então a TCC tem um protocolo para depressão, né? Qual que é o foco desse protocolo? Pegar os pensamentos disfuncionais que ele está tendo sobre essa situação e a ruminação e tratar nisso, né? Focar nisso e tratar isso. E essa psicóloga vai lá, né? Ela identifica quais são os pensamentos automáticos que ele está tendo, quais são as crenças nucleares, as crenças intermediárias. Ela foca ali nesses pensamentos disfuncionais e oferece sugestões, né? Ela explica o que são distorções cognitivas, ela atua na ruminação. E aí, o que acontece, né? Qual que é o resultado? O Bill melhora realmente nos scores de depressão, né? Porque essa psicóloga aplicou lá um teste no começo do tratamento e no final. E viu que realmente teve ali uma melhora no quadro de depressão dele, né? Então, essa psicóloga, né, ela deduz que o tratamento foi um sucesso, né? Foi ótimo, deu tudo certo, o score de depressão diminuiu, ele disse que está se sentindo melhor, então tá tudo certo. E aí, paciente e terapeuta chegam num acordo de que é isso, acabou, vamos dar alta para esse paciente. Mas, o que acontece? Meses depois, esses pensamentos voltam a rodear a cabeça do Bill. E ele volta a se sentir mais depressivo ainda do que ele estava no começo. Ele se sente solitário, desconectado, longe de onde ele queria estar, né, do objetivo dele. E ele teve uma recaída, né, meses depois da terapia, ele voltou a se sentir depressivo. E mais ainda do que quando ele chegou na terapia. E aí, o que vocês acham que falhou? O que vocês acham do sofrimento do Bill que ficou de fora, que não estava ali? O que vocês conseguem ver?
eu acho que a gente podia entender um pouquinho mais a dor do Bill, sabe? Acho que a gente podia mergulhar um pouquinho mais na rejeição dele. Por que será que ele se sentiu tão rejeitado? Né? O que aconteceu? Será que ele já passou por alguma situação de rejeição? Ele foi alimentando essa crença cada vez mais forte na cabeça dele? Eu acho que a gente podia entender um pouquinho mais do sofrimento dele. E é aquilo, né? A escutativa, é o acolhimento, e obviamente não deixando de lado a técnica, porque a técnica ela é fundamental, né? É um exercício. Mas também todo exercício que se quebra, né? Ele não funciona magicamente, né? É um exercício que deve ser feito continuamente. Então, será que o Bill também acreditou no exercício que ele estava fazendo? Será que ele realmente acreditava que o exercício dele realmente conseguiria fazer com que ele mudasse? Então, eu acho que são tantas coisas. Uhum, perfeito, muito bom, Gabi. E lembrando, né, que o estudo de caso ele é um recorte, né? Então também realmente faltaram muitas coisas. O que mais que vocês acham que faltou? Eu não sei, aqui ela fala que achou que foi um sucesso, interrompeu, mas teve a prevenção de recaída, né? Aquela parte, né, final que vai acompanhando, enfim. Exatamente para prevenir a recaída futuramente, né? Uhum, perfeito, muito bom. Bom, gente, muitas coisas faltaram, né? E lembrando que é um estudo de caso, né? Tem muitas coisas também que devem ter acontecido que não estão ali. Mas a gente vai falar sobre o modelo que existe desde os primórdios da psicologia até atualmente e que ainda existe, infelizmente, que é o modelo de síndrome e processo. O que é isso? Eu vejo um sintoma que aquela pessoa está tendo e aí eu tento encaixar um conjunto de sintomas em um diagnóstico. Eu descubro qual é esse diagnóstico e eu tenho um protocolo para tratar esse diagnóstico. É isso que tem acontecido. Por anos e anos e anos e anos, a gente tem aí o DSM-5, a gente tem o CID, e é isso que tem sido feito. Então, você é bipolar tipo 1, seu tratamento é esse. Você é depressivo, seu tratamento é esse. E aí a gente vê uma gama gigantesca, assim, de cursos, de livros, de protocolos. Não, entenda definitivamente como tratar um protocolo aqui de ansiedade, um protocolo para depressão, um protocolo para não sei o que, um protocolo para o dedo do pé, um monte de protocolo, né? Mas, aí que tá. Qual é a nossa reflexão aqui hoje falando sobre terapia baseada em processos? A terapia baseada em processos ela é uma nova forma de enxergar esse sofrimento humano. Ela não é uma abordagem nova. Porque isso que eu falei, né, de sintoma, diagnóstico, protocolo, isso existe não só na TCC, em várias abordagens diferentes. Muitas e muitas e muitas. Então o paciente é depressivo, então é claro, você tem que fazer isso aqui. Já é óbvio, tá lá escrito, né, no DSM certinho, como que é o tratamento para pessoa que tem essa síndrome, essa doença, é isso aqui que a gente faz. E tem isso em várias abordagens diferentes. Por isso que a terapia baseada em processos é uma forma diferente de você enxergar o sofrimento humano. A partir disso, você pode usar a abordagem que você quiser, desde que seja baseada em evidências. E você pode, inclusive, mesclar abordagens que tenham a mesma fundamentação teórica. Então, por exemplo, eu posso usar ACT-DBT, eu posso usar DBT e FAP, eu posso usar a terapia do esquema e a TCC, eu posso usar muitas coisas diferentes. Porque eu estou olhando para os processos que estão mantendo aquele sofrimento. E não para o rótulo do sofrimento. Poxa, a pessoa tá triste, tá com humor distímico há mais de 3 meses, papapá, depressão. Só que vocês concordam comigo que um diagnóstico, o nome do diagnóstico, nada mais é do que um conjunto de comportamentos que a pessoa tem? É um conjunto de coisas que o Bill fez, demonstrou, pensou e sentiu, que encaixaram ele na caixinha da depressão. Mas eu também posso ter uma pessoa que tem depressão que não tem os comportamentos que o Bill teve, que não fica chorosa pelos cantos, né, que pode até ter uma determinada euforia em algum momento e que ainda assim tem um quadro de depressão. Ou seja, eu não posso, quer dizer, muita gente faz, né? Mas o que a terapia baseada em processos fala? Pra gente não olhar só para o que a gente consegue ver ali por cima, né? O tipo de comportamento que a pessoa tá tendo e imediatamente colocar ela nessa caixinha
como se isso fosse resolver o problema, resolver a demanda, resolver o sofrimento. Porque não vai. A gente viu muito bem no caso do Bill, e isso é o que acontece com muitas pessoas em muitos momentos da terapia que elas fazem. Então, a lógica é tratar o sofrimento como uma doença latente, né? Como uma coisa que a pessoa tem. E o risco disso é focar cada vez mais no transtorno, ao invés de focar na pessoa. Então, eu não vou tratar o Bill, eu vou tratar a depressão. Eu não vou tratar a Bia, eu vou tratar a ansiedade. E vocês entendem o risco disso? Ansiedade, depressão, eu tenho ali rótulos de comportamentos que são mais comuns. Mas eu posso ter várias pessoas que não se encaixam nesses critérios. E mesmo que se encaixem, eu posso seguir aquele protocolo à risca e não fazer efeito nenhum. Como, por exemplo, deixa eu ver um exemplo pra vocês. Não sei se vocês conhecem o Linkin Park. Eu amo essa banda demais. E o Linkin Park tinha o Chester, né? O Chester era o vocalista dessa banda. E em 2017, o Chester tirou a própria vida. Só que sempre que você via qualquer coisa dele na mídia, ele estava sempre ali sorridente, né? Brincando, nunca demonstrou absolutamente nada. E um dia aconteceu. Ou seja, né, fica aí a reflexão pra gente. Será que é só aquilo que eu tô vendo, né, que tá mostrando o que aquela pessoa tá sentindo? Pode falar, Gabi. Eu acho que nem também a depressão, por exemplo, nós temos os depressivos funcionais, que estão trabalhando, estão vivendo a vida, às vezes estão no automático, na maioria das vezes, mas estão vivendo, ainda estão sendo funcionais no trabalho, na família. Então, realmente, há várias depressões, né? E a gente realmente classifica em depressão maior, depressão menor e tudo mais. Mas também, eu adoro essas qual é o nome que dá, tipo, que você fez agora? Correlações? Isso, da música. Porque, por exemplo, você é muito fã do Linkin Park, por exemplo, e eu sou muito fã de Shawn Mendes. Ele é, assim, meu ídolo desde os meus 14 anos. E o Shawn Mendes também é uma pessoa que passou por grandes problemas também com a ansiedade dele. Ele ficou afastado dos palcos. Só que ele estava ali na mídia, ele estava nos holofotes. Então, quem podia imaginar? Né? As pessoas, elas podem muito bem mascarar as coisas, né? E, assim, às vezes ele não ter tido uma crise de ansiedade, por exemplo, em frente a uma câmera, não quer dizer que por trás ele não tenha passado por tantas outras coisas. Uhum. Perfeito, perfeito, muito bom. E também, né, hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns assuntos técnicos, né, que a gente precisa entender para conseguir entender a terapia baseada em processos. Eu tentei trazer de uma forma muito didática, mas lembrando que é muito conteúdo e que isso aqui é uma pincelada. No próximo encontro a gente também vai falar sobre alguns temas que a gente vai falar hoje, para dar uma aprofundada um pouquinho maior. Mas o que eu quero, né, que vocês saiam daqui hoje pensando e que levem isso para a prática profissional e para a vida de vocês, é que olhar através da pessoa e não só dos rótulos. Né? Porque os rótulos, eles enganam muito. E a gente vai ver o porquê disso já já. Primeiro, a gente vai falar sobre dois termos que são muito importantes. O primeiro deles é a topografia e o segundo deles é a função. E a gente vai diferenciar muito bem essas duas coisas. Isso a gente vê muito quando a gente vai estudar a análise do comportamento, né? Mas isso está presente em várias abordagens diferentes, baseadas em evidência, e a gente precisa entender por que isso é tão importante. Então, o que é a topografia? É a forma que um comportamento se apresenta, como ele se parece para fora, né? O que a pessoa está fazendo. Agora, o porquê ela está fazendo aquilo que ela está fazendo, a gente chama de função. Então, a gente sempre vai olhar para um comportamento e pensar qual é a função desse comportamento, por que a pessoa está fazendo isso, além do que ela está mostrando. E uma coisa importante também, né, para a gente ver que isso aqui não vai sair da minha cabeça, né? A gente vai fazer o que a gente chama de análise funcional e a gente vai falar disso mais para frente. Mas por que eu trouxe a imagem desse menininho aqui? Vocês conseguem me falar por que ele está chorando? Um chute. Sei lá, por exemplo, a minha sobrinha estaria chorando assim porque a gente não deixou ela botar o dedo na tomada, tipo, coisas leves.
Muito bom. Mais algum chute? Por que ele tá chorando? Porque que é a tela? Porque os pais proibiram, talvez. Muito bom. Bom, a pergunta do porquê ele está chorando, eu também não sei, porque isso é um banco de imagens, mas a gente vai teorizar juntas aqui. Vocês percebem como o mesmo comportamento que eu tô vendo, um bebê chorando, pode significar 1000 coisas diferentes? Ele pode estar chorando porque ele aprendeu que se ele chorar, a mãe se incomoda e dá o tablet que ele quer. Ele pode estar chorando porque ele bateu o dedinho na quina da parede. Ele pode estar chorando porque um amiguinho mordeu ele. Ele pode estar chorando porque ele aprendeu que quando ele chora, o pai pega ele no colo, que é uma coisa que ele quer. Ele gosta muito, né? Ele sente muito carinho com aquilo. Ou seja, o comportamento, a topografia é chorar. Agora, a função, por que ele está chorando, é o que a gente tem que investigar. O porquê daquilo está acontecendo. Assim como a depressão é uma topografia. Comportamentos relacionados à depressão, né, a pessoa estar ali triste, chorar, isso é a topografia. Agora, o porquê ele está chorando? O que está acontecendo por trás? Quais são os processos que estão envolvidos nisso? É isso que a gente vai começar a olhar. Então, definidos agora o que é topografia e o que é função, a gente vai falar agora sobre o ABC, o famoso ABC. E a gente tem esse ABC na TCC, tem esse ABC na análise do comportamento. Eu vou trazer para vocês, né, o referencial teórico que eu tenho, que é das comportamentais contextuais, né, ACT, FAP, DBT, enfim. Para a gente entender um pouquinho como que funciona isso na prática clínica, como que funcionava, pelo menos, né, até uns anos atrás. Que mudou muito com a terapia baseada em processos, mas que a gente vai ver ainda como que era. O A gente vai chamar de antecedente. É o que acontece antes da situação. O B, a gente vai chamar de comportamento, né? B de behavior. E o C, a gente vai chamar de consequência, que é o que acontece depois. E uma definição importante também, né? Quando a gente fala em comportamento, a gente está falando de comportamentos externos e internos. Bia, o que é um comportamento interno? Um pensamento, um sentimento. Isso é considerado comportamento também. Lembrando que eu estou falando da minha base teórica, tá, gente? Isso é considerado também um comportamento. Então, a análise do comportamento, ela olha, assim, para o comportamento de fora, ela olha para o comportamento de dentro, sentimentos, ela olha para o comportamento mental, né, de pensar, por exemplo, ela olha para tudo isso. Então, vamos colocar aqui uma situação A. Situação A. O bebê queria brincar com o tablet e a mãe tirou. Beleza, esse é o antecedente. Qual foi o comportamento do bebê? Chorar. O bebê chorou. E qual foi a consequência? A mãe devolveu o brinquedo. Ou seja, o bebê entendeu que quando ele chora, ele é reforçado. Ele tem aquilo que ele queria, né, que era o tablet, que ele sentiu falta. Em algum momento ele percebeu que quando ele chora, ele tem o que ele quer. E o bebê não percebeu isso do nada. Os pais, sem querer, reforçaram esse comportamento na criança. Porque se eu tiro o tablet e o meu filho chora, eu posso ir lá conversar com ele, ensinar de uma forma lúdica a regular emoções. Mas não, eu sou mãe de 2 crianças, eu tô com a cabeça cheia, eu cheguei do trabalho agora, esse moleque tá chorando, toma esse tablet. E aí o bebê entende, né, não de uma forma, não querendo, né, mas ele entende que eu tenho o que eu quero quando eu faço isso. E isso a gente pode ver em diversas situações diferentes, né? A gente pode pegar uma situação, por exemplo, de um casal que briga muito, né? Então acontece aqui a situação de ciúmes, por exemplo. E aí o comportamento desse casal é brigar. Nossa, eles brigam demais. Mas depois que eles brigam, eles vão se reconciliar. E aí a consequência é que eles fazem um amor extremamente apaixonado. É o melhor de todos. É tipo assim, o melhor. Depois da briga, nossa, vocês já ouviram essa expressão em algum lugar? Depois da briga é o melhor amor que é possível fazer. O que esse casal tá reforçando? Vocês sabem me dizer? O que esse casal tá reforçando fazendo isso no final de uma briga? A briga.
Exatamente! Muito bom, muito bom. Exatamente isso. E a gente faz essas coisas sem perceber, né? Eu vou dar uma situação aqui pessoal, gente. Aqui é um ambiente sem julgamentos. O antecedente é que eu estava ansiosa porque eu ia começar o grupo de estudos e hoje era o nosso segundo encontro. E eu estava ansiosa se ia aparecer pessoas, se não ia aparecer. E eu comecei a ficar ansiosa. E eu tava aqui preparando os materiais, aí eu fui lá na geladeira e peguei um potinho que eu tinha, assim, com vários cubinhos de chocolate que eu deixo pra comer ao longo da semana. E eu fui fazendo material e chocolate. Na hora que eu olhei, o pote tinha acabado, vocês acreditam? Magicamente, não sei o que aconteceu. Ou seja, o meu antecedente, eu fiquei ansiosa por uma situação. O meu comportamento foi comer chocolate. E a consequência foi que sim, eu me senti mais calma depois. Né? Esse ato de mastigar, de comer chocolate ainda, né? Tem aquela liberação de dopamina, os neurotransmissores ficam brincando aqui no cérebro, parece luz de Natal. Ou seja, eu estou reforçando que quando acontece uma situação difícil, de ansiedade, por exemplo... Opa, peraí, pula. O que eu posso fazer é comer chocolate, porque aí eu vou deixar aquela sensação ruim ir embora. Mas aí eu pergunto pra vocês... Tem alguma forma da gente viver sem ter algum tipo de emoção ou pensamento difícil? Não tem. A gente sempre vai ter emoções e pensamentos difíceis. Só que, se eu não olhar para isso, eu vou começar a me esquivar. Vocês já devem ter ouvido esse termo em algum lugar, de esquiva, né? Esquiva experiencial. A ACT fala muito disso. O que é essa esquiva experiencial? É quando eu tenho algum sentimento, algum pensamento difícil e eu quero me livrar dele. Meu Deus do céu, eu odeio esse pensamento, eu quero me livrar dele. E aí eu vou lá e eu como uma coisa gostosa, eu vou lá e uso drogas, eu vou lá e jogo as bets, eu vou lá e assisto pornografia, eu vou lá e tomo uma latinha para relaxar. E aí o que está acontecendo com a consequência? Vocês conseguem me falar? Eu acredito que a consequência, assim, como no casal, ela está sendo reforçada, né? Não sei se é isso. Porque, por exemplo, nas bolinhas de chocolate que você comeu, a consequência foi você ficar tranquilona. Então, você está reforçando que toda vez que você comer um chocolate, você vai ficar muito bem. Exato. E é aí que está o perigo. Quando a gente evita as emoções e pensamentos difíceis, fazendo outras coisas pra gente se distrair, que são gostosas, que são coisas boas, a gente tá reforçando que quando eu sentir isso é só fazer tal coisa. Só que aí é que tá, eu vou ter que aumentar a magnitude desse reforço cada vez mais. Hoje foi um potinho de chocolate, amanhã eu não sei se vai adiantar um potinho de chocolate. Depois de amanhã eu não sei se vai adiantar 2 barras. Entende? Então, é como se eu estivesse, eu uso muito essa metáfora com os pacientes, né? É como se eu estivesse numa areia movediça. Quando eu tenho um sentimento e um pensamento difícil e eu fico brigando para me livrar dele. É como se eu estivesse em cima de uma areia movediça. Eu vou me afundando cada vez mais. Quando eu faço coisas para me distrair de pensamentos e sentimentos difíceis. Porque eles fazem parte da vida humana. Né? A gente tem coisas muito boas, a gente tem coisas muito ruins, a gente tem coisas muito difíceis, mas elas fazem parte. Só que a gente não aprende em nenhum momento da nossa vida a lidar com essas coisas difíceis, né? Quem na escola que teve uma aula sobre regulação emocional, sobre habilidades sociais? Ninguém, né? Por isso que é tão difícil isso, gente. Mas esse é o modelo linear. Esse é o modelo mais tradicional da análise funcional. Ele funciona? Sim, mas ele tem uma limitação. E quando a consequência de um comportamento é o antecedente do outro? Então eu comi chocolate e eu fiquei aliviada. Por eu ficar aliviada, por exemplo, eu já estava muito relaxada e eu não queria participar da aula. E aí eu peguei e mandei mensagem cancelando a aula e eu me senti aliviada. E aí isso vira um ciclo, isso começa a virar uma teia de aranha. Aqui são só 3 pontinhos, né? É muito didático quando a gente usa 3 pontinhos. Mas a vida não tá só nesses 3 pontinhos. Existem muitas coisas por trás. Então, essas são as perguntas que eu trago pra gente.
E quando a consequência de um comportamento, o C, vira o antecedente do outro? E quando mais de um antecedente atua ao mesmo tempo? Porque eu posso ter um pensamento isolado, ou eu posso ter um pensamento junto com uma emoção, ou eu posso ter um lugar específico que eu sinto aquele tipo de coisa, ou posso ter tudo junto. E quando o próprio comportamento, por exemplo, evitar, gera mais emoções que transformam em novos gatilhos. Ou seja, aquele modelinho 1, 2, 3, A, B, C, ele é muito limitado. A vida real ela não é uma linha reta, né? Ela é um sistema dinâmico. Muitas coisas reforçam muitas coisas e punem outras coisas. E para entender melhor essa rede de comportamentos, a gente tem essa rede aqui, que é uma análise que a gente vai aprender, né, sobre o que ela é, a gente vai até testar um pouquinho, mas eu trouxe aqui que o problema é que nos nossos casos clínicos é muito raro a gente ter essa linha reta, porque as consequências de hoje, por exemplo, se sentir aliviado de não ir numa festa, pode virar o antecedente de amanhã, de ter mais medo da próxima festa. Então o sistema ele é muito mais complexo. E a gente precisa de uma ferramenta que ajuda a gente a ver essa complexidade toda acontecendo. E é aí que a terapia baseada em processos evoluiu. Então, essa abordagem em rede, ela é como se fosse uma análise funcional 2.0. É como se fosse aquele modelinho ABC que a gente fez, só que muito mais completo. Muito. E ela deixa a gente ver todas as variáveis ao mesmo tempo. Ela deixa a gente ver como elas se influenciam mutuamente. Então, uma variável não necessariamente influencia um comportamento. Ela pode influenciar 10. Eu posso ter uma variável que influencia 20. E desses 20 ainda, 3 influenciam mais 10. Entende? E isso vira exponencial praticamente. E isso acaba formando um ciclo que mantém o sofrimento. Os tijolinhos que a gente usa para construir essa rede é o que a gente chama de processos. Então, o processo psicológico, por exemplo, da evitação experiencial, me leva a ter o processo psicológico da ruminação. E a ruminação me leva a me isolar porque eu não tenho habilidades sociais. E não ter habilidades sociais me deixa com um humor mais depressivo, porque eu não interajo com as pessoas. Percebem como uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra? Então, o que a terapia baseada em processos propõe? Que a gente olhe para qual é o processo nuclear. Ele vai usar esse termo, processo nuclear. O que é isso? É o processo que mais influencia todos os outros. Toda essa rede aqui que a gente está vendo, a gente geralmente tem 1, 2, 3 processos que são centrais. E é para eles que a gente vai olhar. Pode falar, Gabi. A gente, então, só para ver se eu entendi, a gente poderia definir o processo exatamente como essa figura que está aí das bolinhas. Isso, cada bolinha é um processo diferente. A gente vai definir processo aqui. Então, o que é processo, né? É uma sequência de eventos que influenciam o bem-estar de uma pessoa. É como se ele fosse o motor da mudança ou da estagnação também, né? Porque um comportamento não necessariamente gera outro comportamento, ele pode gerar uma evitação, né? Igual a procrastinação. A procrastinação não é nada, ela é a ausência de um comportamento. Isso também é um processo. Então, exemplos aqui de processos, né? As bolinhas que a gente viu aqui, que acontecem que são mal adaptativos. Porque tem processos que a pessoa pode ter que são adaptativos, que são bons, que funcionam para a vida dela de uma forma legal. Mas a gente vai olhar principalmente para os que não estão funcionando e como a gente pode mudar eles na terapia. Então, por exemplo, a ruminação que o paciente tem alimenta a tristeza. A evitação de situações sociais aumenta a ansiedade dele. A autocrítica diminui a motivação dele para fazer as coisas. Entende? Como um processo vai influenciando o outro dessa forma. Então, essa é a principal mudança que a gente tem quando a gente pensa no modelo antigo, né, de se pensar a psicologia clínica, a saúde mental, para o novo. Como que era a pergunta antiga? Qual tratamento, por quem, é mais eficaz para esse indivíduo com esse problema específico? Essa era a pergunta que a gente fazia na clínica, qualquer abordagem, para começar a tratar o paciente. E a pergunta nova é:
quais processos biológicos, psicológicos e sociais principais devem ser focados com esse paciente, considerando esses objetivos nessa situação e que podem ser mudados de uma forma mais eficiente e eficaz. Então, a pergunta muda. E como que eles chegaram também, né, nesses processos, né? Porque existem muitos processos. Eles fizeram uma revisão gigantesca, depois eu posso entregar esse material para vocês. Eu tô até com os artigos aqui e eu vou adicionar eles no Drive também. Mas são principalmente esses 2 artigos aqui. Eu acho que eu não cheguei a adicionar eles, mas enfim, eles estão aqui. E eles fizeram, eles quem, né? O Hoffman e o Reis, depois eu vou passar a referência para vocês, né? Eles pegaram e fizeram uma super revisão de literatura, de qualquer abordagem que vocês imaginarem, para ver quais coisas eram centrais em qualquer abordagem, em qualquer tipo de transtorno diferente, para focar nos processos. E eles começaram a ver que um processo psicológico estava em pacientes borderline, bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, depressão. E foi assim que eles começaram a perceber, mas como assim? Se é um transtorno específico, por que esse mesmo processo aqui está em todos esses transtornos diferentes? E é aí que a gente vai começar a olhar para aquele paciente. Qual é a função daquilo que ele está fazendo na vida dele? Inclusive, no encontro passado eu até mostrei para vocês, mas eu tenho uma tatuagem aqui, ó, que está escrito contexto. Porque é isso que a gente tem que avaliar com o nosso paciente dentro da clínica. Em que contexto aquilo acontece, por que aquilo acontece, de que forma aquilo acontece, o que está mantendo esse comportamento. Porque lembrando, nenhum comportamento é mantido sem um determinado reforço. Por pior que seja o comportamento, você pode falar, nossa, mas que comportamento horrível é esse? A pessoa xinga, ou a pessoa, sei lá, maltrata os outros. Como assim? Em algum nível isso está sendo reforçado. E se isso causa sofrimento para essa pessoa, é para aí que a gente vai olhar. E eu vou dar um exemplo para vocês de como isso acontece, nesse ciclo de feedback que a gente chama. Então, isso ocorre quando 2 ou mais processos, eles se reforçam mutuamente, criando um padrão que se autossustenta. Então, um comportamento que parece ser a solução a curto prazo, na verdade, alimenta o problema a longo prazo. E eu trouxe aqui o exemplo do medo de cachorro. Então, poxa, eu tô lá andando, tal, eu vejo um cachorro. Meu Deus, eu morro de medo desse cachorro. O que eu vou fazer? Eu vou evitar cachorro. Eu não quero mais ver cachorro. E isso funciona a curto prazo, porque aí eu não vou mais ter medo. Se eu evitar aquilo que me dá medo, eu não vou mais ter medo. Mas e a longo prazo? O que isso faz? Isso aumenta o meu medo. Isso aumenta ainda mais aquilo que eu penso sobre aquele problema. Porque eu não enfrentei ele, eu não conheço nada sobre ele, eu não sei se a minha autoeficácia, por exemplo, está boa ou não para eu enfrentar aquele problema. Então, a minha autoeficácia faz assim, ó, eu não sinto que eu sou capaz de enfrentar aquele problema, porque eu nem comecei, eu nunca comecei. Vocês percebem que esse é o ciclo de feedback, por exemplo? Não é gostoso ter medo de cachorro, mas evitar cachorros é o que traz o alívio imediato. Deixa eu só colocar a pessoa que tá pedindo para entrar aqui. Pronto. Então, vocês percebem como olhar para esse tipo de processo que tá mantendo aquele comportamento é importante. Porque se eu dissesse, por exemplo, para a pessoa assim, mas por que você tem medo de cachorro, né? Vamos olhar para isso, vamos tentar descobrir o que está acontecendo, né? O porquê você tem medo, de onde vem esse medo, como a gente pode enfrentar esse medo, né? Se é uma coisa que traz sofrimento para ela, por exemplo. A solução que ela está tendo a curto prazo funciona. Não é que não funciona, ela está ali por algum motivo. Ela está sendo reforçada em algum nível. Mas e a longo prazo? Isso aqui eu dei o exemplo do cachorro, mas vamos supor ansiedade de apresentar trabalho na faculdade. Teve um primeiro trabalho, eu falei, professor, tô com dor de barriga, tal. O professor falou, não, tudo bem, não precisa vir. Aí no próximo semestre, tô ansiosa demais para apresentar trabalho, meu Deus. Professor, hoje eu tô com dor de dente. Não, tudo bem, pode não ir. Quando essa pessoa estiver no último semestre da faculdade, continuando esses comportamentos todos, ela não vai ser capaz de dar uma palestra, de fazer uma apresentação de trabalho, de falar em público, às vezes em situações bem menores, sei lá, trabalho em grupo, ela não vai conseguir. Porque a autoeficácia, né, o senso que ela tem de que ela é capaz de realizar aquela tarefa, vai ser praticamente inexistente.
Ela nunca fez. Como é que ela vai acreditar que ela é capaz de fazer isso? Se todas as vezes que ela tinha a chance de fazer, ela, ó... E eu não tô falando aqui num papo de coach, de vamos enfrentar os seus medos e não sei o quê. Mas eu tô falando no sentido de, se aquilo traz um sofrimento pro paciente e é um processo central, como a gente viu lá naquela rede, é algo que vale a pena a gente investigar. Qual é a função? Por que aquilo tá ali há tantos anos? Não é por nada. Existe algum motivo. Agora a gente vai fazer uma atividade prática sobre o caso da Andrea. Vocês chegaram a ver no... não é todo mundo que tem o Drive, né? Bom, eu vou mandar para vocês no grupo, eu vou baixar aqui rapidinho e mandar o caso da Andrea. E aí vocês podem dar uma lida aí, a gente espera uns 5 minutinhos. E aí a gente discute sobre esse caso, pra gente ver se vocês conseguiram entender, né, assimilar isso que a gente conversou agora desse sistema de feedback. Então eu vou baixar e vou mandar lá no grupo. Ó, mandei. Bia, Oi. no caso, deixa eu ver se eu entendi. A atividade prática a gente vai fazer, não entendi. A gente vai ler o caso, vocês vão ler aí 5 minutinhos, vocês vão ler o caso. E depois a gente vai tentar responder essas perguntas aqui. Ah, tá. Eu tava achando que era aquelas ali. Eu tava assim, a gente vai ter que fazer um resumo do caso. Não, imagina. Eu mandei ele no Docs, ali em Word, no grupo. Aí vocês podem ler. Aí daqui a uns 5 minutinhos a gente tenta responder essas perguntas juntas. Pode ser? Show. Beleza. Isso aqui não seria um doc, não? Ele é um doc, é um Word. Vocês conseguiram abrir? Não. Eu digo, esse caso da Andrea não seria um caso de toque? Entendeu? Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Essa é a visão, por exemplo, voltada para o DSM. Poderia ser caracterizada como um toque. Tá, entendi. Mas foi até interessante você trazer isso, porque falar que é um toque descreve um pouco sobre a característica dos sintomas, sobre a característica de alguns comportamentos dela, mas não explica. E é isso que a gente está fazendo aqui. Show de bola. Tá bom?
Ah, meninas, e eu dei 5 minutos, mas se vocês acabarem antes, podem ir sinalizando pra gente continuar, tá? Eu tô ok por aqui, tá, Bia? Podemos continuar, meninas? Vocês conseguiram dar uma lidinha? Perfeito. Laura? Tô terminando. Tá, tudo bem, tudo bem. Oi, Isa. Imagina, fica tranquila. Obrigada por avisar. Depois eu vou... Depois nada, já tá no Drive. Eu acho que você já tem acesso, né? Sim, consegui gravar hoje. A ferramenta virou minha amiga, fiz uns testes e tá gravando já. Depois eu vou colocar no YouTube e aí eu compartilho o link com vocês, tá? Perfeito, obrigada. Bom, meninas, vamos lá. Vocês conseguiram identificar algum processo central ali que vocês veem que está alimentando esse ciclo que a Andrea está tendo? Vocês conseguiram pensar em alguma coisa ali, de algum comportamento, alguma coisa que ela está fazendo que está alimentando esse comportamento dela? Então, Pode falar. Não, pode falar, Jane. Eu acho que é solicitar tranquilização para os familiares. Perfeito. Ela busca bastante isso, né? Pelo que a gente viu com a neta, com o marido. Muito bom. O que mais que vocês querem trazer desse caso? Que vocês viram algum processo, alguma situação? Então, pelo que eu tinha entendido, eu acho que é uma preocupação excessiva com a saúde, né? Tem essa questão da tranquilização, de sempre estar procurando por uma resposta. Não sei se eu entendi muito bem o sentido ali de processo nesse contexto desse estudo de caso. Perfeito. A gente já vai falar sobre. Laura, quer fazer alguma colocação? Bom, não sei se tá certo, mas eu li aqui que ela acha que ela vai morrer em breve. Então, de repente, porque ela acha que ela vai morrer, ela quer ter o controle, quer saber que se tá todo mundo bem, se ela vai poder descansar e saber que todas as pessoas vão ficar bem sem ela, ou talvez não ficarão. Então, ela quer dar o melhor dela nesse momento, talvez. Muito bom. Você falou uma palavra bem central pra gente aqui: controle. Então, vamos começar a identificar como que é esse ciclo, né? Como que acontece esse ciclo. Primeiro, vem aqueles pensamentos intrusivos de preocupação. E se minha filha sofreu um acidente? E se esse caroço que eu tô vendo aqui foi um câncer? Né? Esses pensamentos vêm. Bia, por que eles vêm? Teria que saber do caso, teria que fazer ali um histórico, ver da infância dela, a história de vida dela. Por algum motivo aquilo tá ali. Mas o nosso foco aqui hoje, né, é tentar entender o que está mantendo esse tipo de pensamento acontecendo. Então, quando vem esse evento inicial, né, o nosso A, nosso antecedente, vem esse pensamento. As respostas automáticas que têm acontecido são, primeiro, biológica, que é essa ansiedade mais fisiológica, né, ela sente o coração
palpitar, ela fica tensionada, ela sente desconforto. Depois, outro processo que a gente vai olhar também é a fusão cognitiva. Isso a gente vai falar mais algumas vezes pra frente, né? Mas o que é a fusão cognitiva? É a pessoa não conseguir enxergar os pensamentos e os sentimentos como eventos. É como se a pessoa tivesse um chiclete com o que ela sente e o que ela pensa. É como se ela acreditasse que o que ela pensa e sente é ela. Ela não vê como processos que acontecem. Então ela não consegue, por exemplo, questionar um pensamento, questionar um sentimento que ela está tendo. Ela assume aquilo como verdade. Se eu pensei, é verdade. Isso a gente chama de fusão cognitiva, né? Então ela tem essa fusão muito forte. Outra coisa também de evitação experiencial. Ela sente o desconforto e o que ela faz para buscar tranquilizar esse desconforto? Ela faz exame, ela liga para o marido, ela liga para a filha, porque aquilo, de certa forma, alivia, né? Reduz aquela tensão toda que ela está sentindo. E o que é a consequência imediata, né? Que está reforçando? Tira dela aquela tensão que ela está sentindo, né? Porque ela fica mais tranquilizada, a ansiedade diminui. Mas, de certa forma, isso reforça o comportamento dela de ficar checando o tempo todo, de ficar pedindo garantia o tempo todo, de fazer a ansiedade diminuir por um tempo, né? Mas, o que isso pode trazer para ela a longo prazo, por exemplo? Ela não vai conseguir tolerar incerteza, né? Isso é uma situação de saúde, mas e as outras? Né? Então, ela tem baixíssima tolerância à incerteza. E me digam, gente, o que nessa vida é 100% de certeza? Nada, né? Então, isso causa um sofrimento gigantesco, realmente. Esses pensamentos catastróficos que ela tem, né, de que algo muito ruim vai acontecer, eles ficam fortalecidos, né, porque se eu, lembra daquele modelinho ABC lá, se eu fortaleço a consequência, né, eu tô reforçando esse ciclo. Esse comportamento, né, de busca de tranquilização, ele aumenta, porque essa calma que ela sente depois que fala com a filha, com o marido, ou faz os exames, é por pouco tempo. Ela vai precisar cada vez mais fazer isso. E talvez ela até se afaste dessas pessoas, porque ninguém suporta uma pessoa assim, né, gente? Vamos combinar. Então, é basicamente esse ciclo, né, que ela tá tendo. Ela se sente preocupada, aí ela sente ansiedade, aí ela busca segurança, validação das pessoas, aí ela sente alívio e isso reforça a preocupação dela e volta lá pro comecinho. Então, vocês percebem como isso vira um ciclo? É que a gente falou de ciclo de feedback, né? Então, na terapia baseada em processos, o que seria o nosso foco? Primeiro, a abertura, né, ensinar ela a tolerar um pouco a frustração, esses sentimentos difíceis, em vez de evitar eles, né, para não reforçar esse comportamento. Esse nível de consciência também, então, observar as sensações, os pensamentos como eventos fora do que ela é, das coisas que ela acredita. A gente pode olhar de uma forma crítica para aquilo que a gente pensa. Pensamento não é fato. E também, né, dela se engajar de uma forma que faça sentido com os valores de vida dela, né, com a filha, com o marido, e não com essa relação de controle o tempo todo, porque isso desgasta a relação e pode até afastar ela. Então, trabalhar, olha, o que é importante para você no relacionamento com a sua filha? Ah, eu quero ligar para saber se ela tá bem. Tá, tudo bem, mas além disso, né, além disso, o que você gosta? O que vocês fazem que você sente que ela realmente é sua filha, vocês se sentem uma família? Então, a gente consegue também colocar ali, né, comportamentos direcionados aos valores dela. Isso é muito o que a gente diferencia de raciocínio emocional e raciocínio racional. Então, eu tô reagindo a uma emoção o tempo todo? Eu sinto desconforto, a ansiedade vem, eu já vou reagir? Ou eu vou parar, pensar sobre aquilo que eu tô pensando, sobre aquilo que eu tô sentindo, e aí sim tomar uma decisão coerente? É igual se o meu chefe começar a falar comigo de uma forma grosseira. A minha vontade é morder ele? Eu vou fazer isso? Não vou, porque as consequências vão ser muito negativas. Mas tem coisas que as consequências não são muito negativas. E de uma forma ingênua a gente continua fazendo e reforçando aquilo. Então, eu trouxe até aqui pra gente olhar como que é, e tem no livro isso, tá? Vocês podem olhar depois, se vocês quiserem, né, de uma forma mais detalhada. Mas é a figura 2.8, tá? No capítulo 2, se eu não me engano. Então, o que é, né? Qual que é a primeira coisa? Ela se preocupa com o bem-estar das pessoas, ou o bem-estar dela. Aí ela solicita um exame médico. Aí ela tem um alívio temporário. Aí ela solicita tranquilização das pessoas.
e aí ela fica tranquila e depois ela volta a se preocupar com o bem-estar das pessoas de novo. Essa outra flechinha aqui é um outro comportamento que ela tem de vez em quando. Vocês viram lá no estudo de caso que quando o médico fala, não, tá tudo bem, você não tem nada. Ela duvida do resultado dos exames e volta a solicitar de novo para o mesmo médico ou para outros. Então vocês veem como esse ciclo aqui ele se mantém? Ele fica acontecendo o tempo todo, por causa desses processos que a gente comentou. Fusão cognitiva, evitação experiencial. E lembrando, não tô falando que todo mundo tem que saber disso, gente. Isso é uma coisa muito nova, nenhuma faculdade ensina isso. Então a gente tá falando aqui justamente para entender, para aprender mais. Então me digam aí o que vocês... Pode falar, Gabi. Eu ia perguntar, deixar aberto agora para vocês fazerem comentários, perguntas. Os processos, então, eles não seriam os comportamentos em si, né? Mas mais o que leva ela a chegar nessa situação. Por exemplo, o controle. Sim e não. Por quê? Os processos, né, eles são coisas que ela pode pensar e fazer ali, né? E a descrição desses processos, a gente dá nomes técnicos para eles, né? Para conseguir falar sobre isso. Então, se eu falar, por exemplo, evitação experiencial, é eu evitar sentir ou pensar alguma coisa. Nesse caso dela aqui, ela evita isso pedindo tranquilização, pedindo exame médico, mas com outra pessoa, em outro caso, pode ser de uma forma diferente, né? Então, aqui, esses são os processos psicológicos dela. O processo, primeiro, né, o fisiológico, ela sentia ansiedade. O processo mental, o pensamento catastrófico que ela teve. O processo comportamental dela, ligar e pedir para a família falar se tá bem, ou ir lá e pedir pro médico. Então, é biológico? É o biopsicossocial, biológico, psicológico e social. Ah, tá, show. Isso. Sempre são 3? A gente tem depois, não vai se aprofundar tanto chegar nesse nível, mas tem mais tipos de processos sim que a gente olha. Tem processos culturais, enfim, tem processos de vulnerabilidade também. Enfim, tem muitas coisas aí que a gente pode se aprofundar. Também, gente, eu não sou especialista em terapia baseada em processos. Sou apenas uma admiradora, estudante também. E tô trazendo aqui para vocês o que eu consegui absorver desses 2 artigos e desse livro que eu mostrei para vocês. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu só queria dizer que eu achei muito interessante. Eu não conhecia, né? Eu tô achando muito interessante. Eu acho muito, muito bacana esse olhar para além do diagnóstico, né? É realmente uma validação com o que o paciente traz para você, com ele como humano, né? Então, isso é muito especial, muito bacana. Perfeito, obrigada, Gabi. Acho que a Jane ia falar alguma coisa também? Bia, Oi. e como trabalhar com essa paciente? O que eu percebi, ela não gosta, ela faz de tudo, ela se esquiva para não sentir essa ansiedade, essa preocupação. Então, sempre tem que estar tranquilizando ela. Suponhamos, ela liga todo dia para a filha dela. De repente, isso está incomodando a filha dela. E como trabalhar com essa paciente? Fala assim, você não pode ligar para sua filha, você vai ter que aguentar essa parada, essa ansiedade aí. Eu fiquei com dúvida, nem sei se eu podia fazer essa pergunta agora na altura do campeonato, mas como eu estou me identificando com essa paciente, eu já estou lá na frente pensando, entendeu? Falei, como agir com essa paciente ansiosa? Perfeito, Jane. Obrigada pela sua dúvida. Inclusive, é um outro ponto central, né, para a gente ver aqui. Depois que eu identifiquei quais são os processos que estão envolvidos nesse ciclo de feedback, é aí que entra a parte mais legal da terapia baseada em processos. Eu posso escolher uma abordagem baseada em evidências que eu possa treinar, de certa forma, como modificar esses processos. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala da evitação experiencial, é evitar sentir alguma coisa desconfortável. E eu posso fazer isso de várias formas diferentes. Na análise do comportamento, a gente vai falar sobre um termo que vocês já devem ter ouvido, que é de sensibilização sistemática.
O que é isso? É a gente ir expondo a pessoa devagarzinho ao desconforto, até que chegue num ponto tolerável para ela. Então, é intolerável ela não ligar para a filha. Mas aí a gente vai começar a introduzir de pouquinho. Olha, você já imaginou como seria se você não ligasse? Aí aquele sentimento vai aparecer nela. O que ela imaginou, ela vai sentir ele de certa forma. E a gente vai devagarzinho fazendo treino. Olha, então você liga todos os dias, 7 dias na semana você liga? Vamos tentar ligar 6? É importante para você? E essa análise aqui que a gente está fazendo, gente, vocês podem fazer isso junto com o paciente. Tantas vezes eu abro com os meus pacientes esse modelinho aqui, porque é mais fácil de explicar, né? A gente faz esse modelinho aqui juntos. Eu falo, mas o que você fez? E qual foi seu comportamento? E a sua consequência? Então você acha que isso aqui está acontecendo nesse ciclo, por quê? Né? E eles mesmos, né, através da psicoeducação, né, muita psicoeducação, eles mesmos vão construindo esse ABC do comportamento deles. E eu escolho, nesse modelo linear, um comportamento por vez, né, para fazer. Então, por exemplo, a gente poderia pensar nesse processo de evitação experiencial. Fazer isso aqui junto com a Andréia. Olha, Andréia, então você está vendo que essa consequência aqui a curto prazo é boa, te alivia, mas a longo prazo vai te afastar das pessoas que você ama. E não é isso que você quer. Então, vamos pensar aqui numa outra forma de fazer isso? E aí eu posso usar, por exemplo, a DBT, né, a ACT, eu posso definir quais são os valores de vida dela, quais ações ela está tendo quando sente uma dificuldade que afastam ou aproximam ela da vida que ela quer viver. Eu posso agir de 1000 formas diferentes, eu posso fazer uma reestruturação cognitiva, enfim, tem muitas técnicas para usar. Mas é aí que a terapia baseada em processos deixa isso livre, contanto que seja baseada em evidências, tanto faz o que você vai usar. Você está focando no processo principal de mudança para ela. Agora o como, pode falar, Gabi. Puxando um pouquinho o gancho da Jane, né, quando ela perguntou sobre qual intervenção poderia ser usada, na hora, assim, já de prática, eu já pensei assim, enfrentamento. De cara foi o que eu pensei. Mas aí, como a gente está falando sobre terapia baseada em processos, né? Isso. Terapia baseada em processos, eu pensei assim, não, há outras formas. E aí, ontem mesmo na aula, a professora falou sobre uma técnica usada na terapia do esquema, chamada, não vou saber falar o nome certo, eu acho que é desparentalização, alguma coisa assim, nesse sentido, que é basicamente uma dinâmica que você faz, assim, uma viagem que você faz de volta para o seu passado, e você se encontra e você se vê como se você fosse uma terceira pessoa ali. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando os esquemas da Andréia, e em algum momento ela falasse, isso aconteceu na minha infância, eu poderia voltar lá e, por exemplo, trazer essa dinâmica? Olha, depende muito. Eu não conheço muito da terapia dos esquemas, né? Mas é sempre importante a gente pensar assim, quando a gente fala em terapia baseada em evidências, muitas vezes vai acontecer da gente se deparar com a situação onde a gente gosta muito de uma abordagem e às vezes ela não tem uma evidência de eficácia tão boa assim, né? E tem muitas terapias novas, né? Todo dia surge umas 3 diferentes aí, que às vezes elas têm eficácia, mas não é uma eficácia tão boa. Tem evidência, mas não são evidências tão boas. Na terapia do esquema eu não vou saber te falar, mas a gente sempre tem que se voltar ao básico. Então, olha, qual que é o processo que eu tenho que mudar para que esse esquema todo aqui mude, né? Para que esse sistema de feedback pare de acontecer. Um deles a gente viu que é a esquiva experiencial, o outro é a disfusão cognitiva. Agora, o como eu faço isso, aí eu preciso buscar uma abordagem, né, que vai me dar ali um norte, uma direção, né, de como trabalhar isso com a paciente. E como eu te falei, na terapia do esquema eu não sei muito te falar, mas é importante a gente buscar, né, pesquisar também, nossa, essa abordagem aqui, ela tem base em evidências, as evidências são boas. Muitas vezes a gente não vai gostar da resposta. Muitas vezes. Eu entrei na faculdade, não vou mencionar a abordagem aqui, mas apaixonada. Eu falei, nossa, mas eu vou ler tudo desse cara aqui, eu amo ele. Meu Deus, muitos anos aqui que ele tá aqui e tal. E aí eu fui vendo que, assim, não tinham estudos, né, bem feitos, não tinha evidência de eficácia. E aí, assim, Bia, mas funciona, beleza. Mas funciona no quê? Na minha percepção? Na percepção do paciente? Sabe? E a terapia nem sempre é boa. A terapia pode produzir uma coisa que a gente chama de iatrogenia.
que é quando a terapia é danosa para o paciente. Nem sempre todo tipo de terapia é boa. Se o psicoterapeuta não souber exatamente aquilo que ele está fazendo, né, ou tiver uma boa base, ele pode sim danificar o terapeuta. Tem uma frase do Jean Leonard que eu gosto muito, que ele fala assim, o cuidado sem a técnica é só pena. Tipo, eu tô ali ajudando a pessoa, mas eu só tô sentindo pena dela. Se não tiver a técnica para me respaldar e ajudar ela nesses processos de mudança. Então, a gente pode até buscar trazer isso, né, no próximo encontro, porque eu realmente não sei te responder sobre a terapia do esquema, mas eu acho uma pergunta muito válida. Muito bom. Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma colocação antes de eu ir para os nossos finalmente? Perfeito. Então, resumidamente, falamos sobre 3 ideias aqui. Primeira, a análise funcional, ela é a base. Mas para casos complexos, a gente precisa de uma ferramenta que veja a rede, né, o sistema, e não só aquela linha de 3 pontinhos. Claro que se a gente estiver começando a fazer isso, a gente pode usar os 3 pontinhos. Vamos definir aí 5 comportamentos problemas e fazer os 3 pontinhos de cada um deles, não tem problema. 2. A abordagem em rede é a nossa ferramenta para fazer essa análise funcional de uma forma dinâmica. Ver o que influencia o que, igual no que a gente viu no slide passado. Então a gente consegue mapear os processos, as interações. E 3, né, a gente identificar os ciclos de feedback como um objetivo principal dessa análise toda. Porque aí a gente consegue ver aonde o problema se autoalimenta, percebe? Se aqui, por exemplo, se eu só ouvisse que ela se preocupa muito, né, e que isso está afetando a família dela, se eu não fizesse essa análise aqui, eu poderia fazer uma conclusão errada, baseada nas vozes da minha cabeça, de que eu precisava treinar habilidades sociais com ela. Não, porque ela está nervosa e a família está se afastando porque ela não sabe se expressar. Eu poderia tirar isso da minha cabeça. Ou da minha bunda, às vezes, né? Tem umas análises que, gente, é difícil. Mas, enfim, eu não posso basear na minha interpretação, simplesmente. Eu preciso de dados, eu preciso trabalhar com dados, com fatos. E eu vou buscar isso aonde? No paciente. Nas coisas que ele vai me contar, nas perguntas objetivas e diretivas que eu vou fazer, nas perguntas abertas que eu vou fazer, sobre a infância, sobre o que ele sente, o que ele pensa, o que ele faz, tudo isso. Qual gênero ele é, qual raça ele é, de que país ele é. Tudo isso e muito mais coisas fazem parte dessa análise. Porque vocês concordam comigo que pode ter uma religião ali onde andar pelado, uma cultura onde andar pelado é um sinal de força. Se ele fizer isso aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, ele vai acabar no Santa Teresa, que é um hospital psiquiátrico que tem aqui. Então eu preciso considerar tantos fatores quando eu vou fazer isso, que se eu pegar um simples protocolo, muitas vezes não adianta. Se eu simplesmente rotular ele, ó, seu problema é esse aqui, ó, bota um carimbo na pessoa. E daí? Beleza, eu tenho um carimbo e continuo com o meu problema. Entende? E é pra isso que a gente tá olhando hoje. E aí eu faço, né, essa reflexão com vocês, né? Durante a semana, tenta ouvir um caso, ou pega uma coisa de vocês mesmo, e tenta fazer um desenho de uma mini rede. Essa rede que a gente viu da Andréia, sabe? Tenta fazer alguma coisa com você mesma. E pergunta, aonde tá o ciclo do feedback? O que tá me ajudando a manter esse comportamento funcionando? Esse comportamento que eu odeio. O que tá reforçando ele, que eu não tô percebendo? Vocês podem tentar fazer com vocês ou com alguém de casa, sei lá, pega o marido, ou mãe, o que você não gosta de fazer que você continua fazendo? Ai, filha, e faltar na academia. Ai, faltar na academia, beleza, vamos sentar aqui e fazer uma análise em rede sobre faltar da academia, ou sobre procrastinar, ou sobre discutir com o namorado, ou sobre ter relações tóxicas. Tem tanta coisa, vocês podem ir treinando, né? E é isso. Para o nosso terceiro encontro, né, o próximo, a gente vai falar mais profundamente sobre essa análise funcional e a gente pode até tirar, né, essa dúvida que a Gabi trouxe sobre a terapia do esquema, acho que vai ser bem bacana. E aí, para assistir, vocês podem pesquisar no YouTube, lembrando que esse slide já está lá no Drive, tá? Vocês podem pesquisar como análise funcional ou modelo ABC da TCC. Da TCC é um pouco diferente do que eu apresentei para vocês, porque, como eu falei, eu sou da comportamental contextual. Mas vocês podem ver de outras formas também, funciona. E aí a gente... Cadê a leitura que eu coloquei? Aqui, ó. A leitura complementar, né, que vocês podem fazer é reler as páginas 35 e 36 desse livro cinza que já tá lá no nosso Drive, esse aqui, tá? Tá lá no nosso Drive, pro próximo encontro.
E aí, aqui eu deixei as referências também, se vocês quiserem ver depois. Aqui tem os artigos que eu comentei e tal. Mas a maioria das coisas que vocês vão ver vai ser ou do Reis, que é o fundador da ACT, ou do Hoffman. Então, isso daqui também depois vocês podem olhar com calma. Sobre isso, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Porque eu queria usar, assim, 2 minutinhos só para mostrar para as meninas que não viram ainda como é o nosso Drive, como funciona. Rapidinho, Bia, o modelo ABC que a gente vai... O que a gente pode procurar por vídeo é o modelo ABC que a gente acabou de ver, da terapia baseada em processos, ou o da própria TCC? O modelo ABC, né, essa análise funcional, ela existe tanto na análise do comportamento quanto na TCC. Então, vocês podem ver dos 2 tipos, tanto faz, mas é para treinar esse ABC, que não é o da terapia baseada em processos, que é aquela rede grande. Show. Tá bom? Perfeito. Bom, então eu vou interromper o compartilhamento e vou mostrar para vocês aqui como que funciona, né, o nosso Drive. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não, né? Porque eu parei de compartilhar, peraí. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. Aí vocês me avisam se vocês estão vendo certinho. Estão conseguindo ver, né? Bom, esse daqui é o nosso Drive. E como que ele funciona? A gente tem aqui na pastinha vermelha, Organização Geral, a gente tem um guia falando tudo sobre o nosso grupo de estudos. Qual é o nosso objetivo, quais são as nossas regras, os dias e horários dos encontros, o compromisso, né, com a participação e como ter acesso ao Drive, o cronograma aqui, como eu comentei com vocês. E aí aqui tem uma descrição de cada encontro que a gente vai ter, ó. Então hoje, ó, encontro 2, a gente viu sobre essas coisas aqui, ó. Aí aqui eu coloco uma leitura complementar, uma leitura principal, o roteiro do que a gente fez, as coisas que a gente vai fazer de atividade prática. Ó, esse aqui, por exemplo, é o nosso próximo encontro, ó, encontro 3. E aqui vocês vão ver até o encontro 7, que é o nosso último. Vocês podem olhar esse material com calma depois. Em vários lugares eu deixo o meu Instagram. Como eu comentei com vocês, eu não tô vendendo nada, não é esquema de pirâmide, não tô vendendo curso nem nada. Então, se vocês quiserem, sem pressão nenhuma, né, postar ali, falar alguma coisa, né, no Instagram, ajuda de certa forma a chegar em mais pessoas, tá? Aí depois, né, dessa organização geral, que é a pastinha vermelha, a gente tem a pastinha encontros. Aqui está organizado cada um dos nossos encontros. Ó. Então, no encontro 1, aqui tem os slides, a fotinha que a gente tirou, deixa eu até colocar grandinho para vocês verem, a fotinha que a gente tirou ali juntas, e o plano de aula. O que é o plano de aula? É uma organização de tudo que a gente vai ver no encontro. E eu geralmente coloco antes. Então, hoje à tarde, por exemplo, o plano de aula do encontro 2 já estava disponível. Ó, aqui tem os slides, aqui tem os casos que a gente viu. E assim vai para o encontro 3, 4, e aí eu vou adicionar os links também, né? A gente vai começar até a partir do encontro 2, então eu vou adicionar os links também. Depois, a gente tem biblioteca de artigos. Eu ainda não adicionei, tá? Mas a gente tem aqui dividido em várias pastinhas, que são temas diferentes, e artigos que eu selecionei que eu acho que são bons artigos, que são bem didáticos, né? Que vão enriquecer muito os nossos encontros. Então, depois vocês podem, eu vou avisar quando tiver colocado, vocês vão abrir cada um e vai ter ali uns 5, 6 artigos de cada um dos temas. Aqui em recursos terapêuticos, a gente tem vários materiais diferentes que vocês podem acessar, de ansiedade, depressão, habilidades sociais, autoestima, luto. E esses materiais aqui, eu fui conseguindo eles ao longo da graduação inteira, materiais que eu comprei, materiais que outras pessoas trouxeram. Eu não sei se a Jane lembra que no grupo de estudos do semestre passado a gente teve um caso de luto. Então eu elaborei esse material de psicoeducação de luto para ajudar nesse caso, mas ele já ficou aqui pra gente, né, pra gente poder usar. E aí aqui eu tenho várias ferramentas, né? Então, por exemplo, automonitoramento dos pensamentos ansiosos. Eu tenho aqui, eu posso colocar a minha logo, eu posso disponibilizar isso daqui para os pacientes, né? Cada uma das ferramentas aqui está, né, explicando sobre como aplicar isso, os objetivos. Isso eu tenho vários materiais aqui, depois vocês podem fuçar com calma nisso. E aqui também, em recursos terapêuticos, eu tenho testes e inventários.
né? Esses testes, inventários, escalas, eles são muito importantes quando a gente trabalha em psicologia baseada em evidências, porque a gente precisa mensurar aquilo que a gente está fazendo. Não é só eu achar que o paciente já está bem, o paciente achar que ele está bem, eu preciso ter um instrumento que me ajude a ver sobre isso. Então, a gente tem alguns aqui, tem de ansiedade, depressão, tem o de autocompaixão também, tem o sociodemográfico, eu gosto de fazer, né, em alguns pacientes eu coloco. Tem sobre ansiedade, depois eu vou colocar aqui o DAS 21, né, que é mais de ansiedade e estresse, e o OQ45, que se eu não me engano é sobre flexibilidade psicológica. Eu vou pôr alguns aqui, e também se em algum encontro vocês tiverem dúvida de como usar, vocês podem trazer e a gente discute juntas. E por último, aí aqui tem aqui os livros e e-books, né, que vocês podem acessar. Geralmente, quando eu recomendar alguma leitura, essa leitura vai estar aqui. Vocês podem abrir, né, e olhar e ler com calma. Olha, o livrinho de hoje está aqui, ó, tá vendo? Aí vocês podem abrir e ler. E tem vários outros aqui que às vezes a gente nem vai falar, mas que, se vocês quiserem, é bacana, né? Eles estão aqui já. Depois vocês podem olhar com calma esses livrinhos. E por último, uma coisa que eu gostei bastante de fazer, que eu acho que vai ser muito importante pra gente, são essas duas pastinhas. Essas discussões de caso, se você está num estágio obrigatório da faculdade, ou se você já é formado e já atende, quiser trazer algum caso aqui para a gente discutir na perspectiva do nosso encontro, pode colocar ele nessa pastinha, eu vou olhar sempre se tem alguma coisa aqui ou não, para a gente conversar. Lembrando que se for um estágio obrigatório da faculdade, e vocês estiverem tendo supervisão na faculdade, o que a gente fizer aqui não substitui a supervisão da faculdade. Faz o que o seu professor tá mandando. Ai, Bia, mas não é baseado em evidências, mas tá errado. Faz o que o professor tá mandando. E depois que você se formar, você vai estudar, se atualizar, e aí você segue o que é mais correto, né, pro paciente. Aqui na parte de contatos, eu fiz uma tabelinha, e vocês podem colocar aqui algumas informações de vocês. Todo mundo tem acesso a essa tabela. E no grupo a gente tem acho que 70 pessoas. Então, sempre que eu precisar de uma indicação de um profissional, por exemplo, o primeiro lugar que eu vou olhar é aqui. Olha, aqui tem, por exemplo, meu nome, meu telefone, meu Instagram, quais são as áreas, né, que eu sou especialista ou que eu gosto mais se eu for estudante. E se eu for formado, eu ponho meu CRP para confirmar que eu sou um psicólogo formado antes de eu indicar a pessoa, né? Isso vai ser muito bacana, porque a gente tá aqui nos encontros, a gente vai ter 7 encontros. Aí surge, sei lá, uma pessoa com uma demanda de transtorno alimentar, que não é uma especialidade minha, e eu quero encaminhar esse paciente. A primeira coisa que eu vou fazer é vir nessa tabela e ver se tem algum psicólogo formado que atende, que tem especialização nessa área, por exemplo. Então isso aqui é bacana, porque vira um networking, né, pra gente. E do Drive é isso. Depois, quem não tem acesso ainda, pode me mandar uma mensagem no privado com o Gmail de vocês. E aí eu vou liberar acesso um por um do Gmail nesses itens todos aqui que a gente tem. Bom, acho que é isso então. Não vou prolongar muito mais. Eu queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse encontro, se fez sentido, se não fez, se ficou dúvidas, alguma colocação que vocês queiram fazer. Eu não conhecia a abordagem, mas eu achei sensacional a sua didática, a forma que você explica, você está no caminho certo. Continue. Você é muito maravilhosa. Parabéns pelo projeto. Muito sucesso. Obrigada, Laura, pelo carinho. Fico muito, muito feliz, assim. E é muito difícil, né? Porque a gente vê cada vez mais na psicologia esse movimento separatista, né? De abordagem isso, abordagem aquilo. E a terapia baseada em processos, né? Ela não é uma abordagem, mas ela é uma forma da gente enxergar diferente do que tem sido feito já há tantos anos e que não tá dando muito resultado, né? A gente vê aí todo ano os índices de depressão, ansiedade lá no teto, né? Então é muito urgente que a gente fale sobre esses temas, né? Começar a tratar a pessoa e não o diagnóstico, né? Perfeito. Isabela, deixa eu ver. Eu amei, excelente didática. No próximo encontro chegarei no horário. Sem problema, muito obrigada, Isa. Perfeito. Alguma das meninas quer fazer mais alguma colocação? Eu achei ótimo já esse segundo
encontro, continuo cada vez mais empolgada. É maravilhoso, Bia, parabéns mais uma vez pela qualidade, pelo compromisso, né, em estar passando esse conhecimento para a gente, tá maravilhoso. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, Jane, também, você é uma fofíssima. Eu vou interromper a gravação e a gente tira uma fotinha rapidinha do nosso encontro. Eu vou mandar no grupo, vocês podem postar ou não, né, se vocês quiserem, e vou adicionar no nosso drive também, tá?